Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal E aí, já orou hoje? Vamos dar continuidade nos temas, como eu falei, né? Aqueles temas de A a Z, tá? Vamos dar continuidade na letra C. No tema passado, nós falamos sobre culpas, né? Falamos sobre culpas, eu te dei capítulos e versículos para que você verificasse na sua casa, na sua Bíblia, sobre culpa, como que nós devemos se sentir diante da culpa, como que o que Deus pensa do ser humano diante da culpa, será que há perdão para aquelas pessoas que fez coisas erradas e se sente culpado? Lá eu te dei todos os capítulos do versículo, vai no vídeo passado e verifica, tá? E hoje a gente vai entrar num tema muito interessante também. Todos os temas do canal de A a Z é interessante, mas esse também é muito interessante e importante como os outros temas. Hoje iremos falar, como eu anunciei no vídeo passado, iremos falar sobre culto falso, tá? Eu elaborei para vocês umas 7 perguntas que falam sobre cultos falsos, aqueles cultos que desagradam a Deus, que não agrada a Deus, tá? Que mexe diretamente com o coração de Deus e com o caráter de Deus. E vamos ver o que Deus pensa, tá? Eu darei para você o capítulo e versículo, tá bom? Para você verificar na sua casa. Na verdade, são 6 perguntas, tá? São 6 perguntas do tema falso culto, não 7, perdão. Tá? Eu elaborei 6 perguntas, são perguntas objetivas que falam sobre culto falso. A gente devemos tomar muito cuidado com esses cultos, ok? Vamos dar início à primeira pergunta? Por favor, você pode fazer a primeira pergunta para mim? O que Deus ordena sobre o místico? Olha que pergunta interessante. O que Deus ordena sobre o místico? Antes de falar para você o capítulo e versículo onde está sobre isso, o que é místico, tá? Eu vou te explicar para você o que é místico. Místico, se você for no dicionário, você vai encontrar místico significa culto secreto, cultos escondidos, aqueles cultos que se reúnem pessoas para fazer coisas que é contra a vontade de Deus, tá? Então a palavra místico significa culto secreto, ok? Tá bom? Aqueles cultos secretos. Esse é resposta para essa pergunta, você vai encontrar no livro de Levítico, tá? Eu tô com a minha Bíblia na mão, tá? Tudo que eu falo com vocês, eu uso somente a Bíblia. Meu canal eu uso somente a Bíblia e as perguntas elaboradas, ok? Não tem nada de disse-me-disse, não. E se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de te responder. Então vou usar aqui para você. Então a resposta para essa pergunta, o que Deus ordena sobre o culto místico, você vai contar no livro de Levítico, lá no começo da sua Bíblia. Você abre lá, tem um índice lá, você procura o livro, tá? Levítico, no capítulo 19, o capítulo é sempre o número grandão, e o versículo 26, tá? Levítico, capítulo 19, versículo 26, ok? Essa é a resposta para a primeira pergunta, o que Deus ordena sobre o culto, sobre o místico, tá? Sobre o culto místico. Vamos dar continuidade na segunda pergunta do tema ainda culto falso. Qual é a segunda pergunta? Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Olha que pergunta interessante. Como saber na Bíblia da vontade de Deus se um profeta é verdadeiro ou se ele é falso? Como saber? A Bíblia também dá índice. Por isso que eu falei para você, a Bíblia tem resposta para tudo, para todo questionamento que você tem na vida. Por isso que eu estou te dando temas de A a Z. Então a pergunta é como que Deus como saber se um profeta é verdadeiro ou se um profeta é falso. Vou te dar o capítulo e o versículo onde você vai encontrar a resposta para essa pergunta, tá? Você vai lá no livro de... Tô com a Bíblia na mão, tá aqui na minha mão, tá? Tô lendo. Você vai lá no livro de Deuteronômio, tá? Livro de Deuteronômio, no capítulo 18, de 20 a 22. Capítulo número grandão, versículo número pequeno. Então, Deuteronômio, no capítulo 20, no capítulo 18, de 20 a 22. Você vai lá, verifica na sua Bíblia. Aqui eu não leio os textos bíblicos com uma forma didática para incentivar você a estudar a Bíblia por si só. Assim como eu aprendi todos os temas, assim como eu sei, Deus me abençoou através do Espírito Santo de colocar textos, capítulos e versículos na minha mente, temas, e eu saber explicar para você. Pelo meu esforço. Então Deus ele trabalha através do esforço do ser humano, da vontade do ser humano.
E ele age e ele te dá o Espírito Santo para te capacitar você a aprender todos os temas, tá? Então, para essa pergunta, lá como Deus sabe como saber se um profeta é verdadeiro ou falso, você vai no livro de Deuteronômio, tá? No capítulo 18 e o versículo 20 ao 22, ok? Vamos para a terceira pergunta do tema ainda culto falsos. Vamos lá para a terceira pergunta? Deveríamos ter alguma relação com médios e adivinhos? Olha que pergunta interessante. Deveria eu e você, ou a humanidade inteira, ter alguma relação com os médium, as pessoas que são médium, ou os adivinhos, aqueles que trabalham com cartomante, necromante, e essas pessoas que são médium, que recebem espíritos de mortos e fala com ente que querido que morreu? Será que a Bíblia autoriza? Será que isso é vontade de Deus? Ou será que essa pessoa está falando com ente querido mesmo? Será que é aquele ente querido que morreu? Será que é seu pai, sua mãe, seu irmão que você está falando mesmo? Por causa que eles aparecem através do médium com a mesma voz, com a mesma letra e fala coisas que só você e a pessoa sabia. Porque na verdade a gente não está sozinho nesse mundo. A Bíblia fala que se Deus levantasse o véu do invisível, você veria tanta coisa que os seus olhos não vê. Então Deus, pela sua misericórdia, ele ainda veda nós para a gente não ver o grande conflito entre o bem e o mal, os anjos de Deus degladiando, brigando, guerrilhando pelo coração e mente humana. Então vou te dar a resposta para essa pergunta na Bíblia, ok? A pergunta que ela me fez é assim: deveríamos ter alguma relação com os médios ou os adivinhos? Essa resposta você vai encontrar no livro de 1 Samuel, ok? Na Bíblia, 1 Samuel, no capítulo 28, versículo 3, ok? 1 Samuel, no capítulo 28, e o versículo 3, você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Vai na sua Bíblia, verifica lá, tá? Confia os textos bíblicos, verifica, lê os textos bíblicos, busca a Bíblia fala: examinai as escrituras, porque você será julgado ter nela a vida eterna. Eu insisto para você, eu te dou os textos bíblicos, eu te dou os temas de A a Z, para que você aprenda, para que você leia a Bíblia, incentiva você a ler a Bíblia, porque é importante, porque a palavra, o próprio Jesus falou assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ok? Vamos para a quarta pergunta do tema ainda culto falso, ok? Quarta pergunta. Como Deus sente-se com a adoração de imagens? Olha que pergunta interessante. Como que Deus se sente a adoração à imagem, né? Como que Deus se sente? Porque Deus ele não revelou o seu rosto, Deus ele não revelou como ele é, e ele deixou no seu segundo mandamento da lei, escrito pelo dedo dele, sobre a adoração de imagem, né? Lá o mandamento começa assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da escravidão. Primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim, não tem outros deuses diante de mim. Segundo mandamento fala: não terá para ti imagens e esculturas semelhança no que há no céu, ou que é abaixo do céu, embaixo das águas, ou na terra, ou debaixo, ou no mar. Não adorarás e não lhes dará culto, porque eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e dos filhos até a terceira geração daqueles que me aborrecem, mas faço de misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam o meu mandamento. Esse é o segundo mandamento da lei. Então a pergunta é: como Deus se sente com adoração à imagem? Vou te dar a resposta, capítulo e versículo, para você verificar na sua Bíblia. Por favor, verifique. Vai lá, verifique na sua Bíblia. Lê os textos bíblicos, tá bom? Eu te peço encarecidamente, por favor, porque Jesus está voltando e eu quero que você esteja no céu. Eu quero te abraçar. Eu quero que você viva no novo céu, na nova terra, onde habita a justiça, o amor, onde não tem mais sofrimento, não tem mais doença. Eu quero que você faça parte disso. Então foi esse o propósito de eu criar esse canal, de poder ensinar você a Bíblia de A a Z. Essa é a minha vontade. Por favor, então lê os textos bíblicos. Vou te dar a resposta dessa pergunta de adoração à imagem, tá? Isso você vai encontrar no livro de 2 Reis, ok? Tô com a Bíblia na mão. Você vai encontrar no livro de 2 Reis, no capítulo 17, grandão, de 15 ao 20. 17, de 2 Reis, no capítulo 17, número grandão, de 15 ao 20, tá bom? Essa é a resposta da quarta pergunta. Agora vamos para a quinta pergunta, ok? Vamos lá para a quinta pergunta. Como Deus julga a prática de espiritismo? Olha que pergunta forte. Aqui, meu canal, a gente não fala de religião,
A gente só fala somente da Bíblia e a gente não julga nenhum tipo de religião. Até porque você tem o seu livre-arbítrio, tá? De escolher. Se Deus ele não interfere no livre-arbítrio do ser humano, quem sou eu para interferir no seu livre-arbítrio? Você escolhe decidir o caminho que você deve seguir. Porém, o caminho que você decidir, você vai pagar pelas consequências do seu caminho, tanto para o bem quanto para o mal. O próprio Jesus andou aqui na terra e falou assim: andai pelo caminho estreito, porque é o caminho que conduz para a vida, pois largo é o caminho que conduz para a perdição. Isso foi esse foi o conselho que Jesus falou. E ele também falou: há caminhos que para o homem parece ser direito, mas no final vai dar em morte. Foi ele que falou também, tá? Então, é importante você saber discernir e saber moldar e saber, além de moldar, saber decifrar certinho, saber decidir certinho o seu livre-arbítrio. Ou senão você faz uma oração como sempre eu faço: Senhor, toma decisões por mim, toma posse do meu livre-arbítrio, porque eu não sei decidir, eu não sei lidar com o livre-arbítrio. É uma coisa, é uma dádiva boa que Deus nos deu, o livre-arbítrio, porque Deus não criou nenhum ser, nenhuma criatura robô que é obrigatório amá-lo, que é obrigatório servir a Ele. Mas sem Deus, você não é nada, querido. O próprio Jesus falou: sem mim nada você pode fazer. Um ser humano sem Deus, ele não é nada, tá bom? Então aqui eu não estou julgando a religião, eu estou apenas falando o que a Bíblia diz. Vou te dar a resposta para essa quinta pergunta que fala como Deus julga a prática do espiritismo, ok? A Bíblia fala lá no livro de 1 aos Crônicas, tá? 1 ao Crônica é número 1 e Crônicas, tá? 1 ao Crônicas, no capítulo 10, de 13 e 14. 1 Crônica, capítulo 10, 13 e 14. Você vai lá e vai ver como que Deus julga o espiritismo, qual o pensamento de Deus sobre o espiritismo, tá? Não é eu que estou falando, eu estou com a Bíblia, estou te passando para você capítulo e versículo, e estou dando a oportunidade de você, por seu livre-arbítrio, ir lá na Bíblia e verificar e ler. Se você não crê na Bíblia, isso também é um livre-arbítrio, é uma escolha sua. Mas toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção do ser humano, a fim de que todo ser humano seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, ok? Agora vamos para a sexta e última pergunta do tema ainda, culto falso. O que Deus fala sobre os falsos cultos e os falsos profetas? Olha que interessante essa pergunta também. O que Deus fala sobre os falsos cultos e sobre os falsos profetas? Vou dar para você também o capítulo e versículo para você verificar na sua casa. Mais uma vez, encarecidamente, eu te peço, eu imploro, para que você pegue todos esses temas que foi falado até agora, da letra A, B, e estamos na letra C, e até o Z, estude, verifique os textos, tira menos de 20 minutinhos para você ler cada texto de cada tema que eu dei para você. Meia horinha, aprenda a Bíblia, analisa, estuda a Bíblia, porque é necessário. Porque aqui, quando você estuda a Bíblia, você desarma as hostes espirituais do mal. Porque a Bíblia fala lá no livro de Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Ou seja, traduzindo para o português, traduzindo para a linguagem de hoje, a nossa luta não é contra outro ser humano, contra as pessoas mal que existem nesse mundo. A nossa luta é contra os poderes espirituais do mal, contra os demônios, os anjos que foram expulsos do céu e viram o demônio. Então a nossa luta é contra eles. Então você só consegue vencer eles seguindo o exemplo do mestre que viveu aqui na terra. Jesus Cristo, Deus em carne humana. Como que ele venceu? Está escrito com a palavra e a oração. Essa é a maior arma para você vencer toda a adversidade. Eu vou te dar o capítulo e o versículo da última pergunta, tá? Que a pergunta é: o que Deus fala sobre os falsos cultos e sobre os falsos profetas? Isso você vai encontrar no livro de Ezequiel, tá? No livro de Ezequiel, no capítulo 13, versículo 7, tá bom? No capítulo 13, versículo 7. Ezequiel, no capítulo 13, versículo 7, ok? Que Deus te abençoe,
tá? Essas foi a pergunta sobre culto falso. Vai na sua Bíblia encarecidamente, verifica todos os temas e todos os textos bíblicos, verifica, é importante para a tua vida, porque a Bíblia fala, nem só do seu dinheiro viverá o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Céu e terra passarão, mas a minha palavra permanece eternamente. E se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de te responder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Que se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo se você gostou. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixe embaixo nos comentários. Me segue nas redes sociais, que é o mesmo nome do canal, E aí Já Orou Hoje. E lá eu posto meditações diárias, posto meditações motivacional para você. E assim você vai aprendendo e vamos crescendo junto em Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde. Esse é meu desejo, hoje e sempre. Amém.